Estamos continuando o tema da semana passada. Nós começamos a falar sobre oração e hoje foi dividido em duas partes. Hoje a segunda parte nós vamos falar sobre padrão de oração. Nós fizemos a leitura, Mateus 6, versos de 9 a 15, certo? O corpo tem o pão por alimento, a alma a virtude, a inteligência a oração. Se és teólogo, vais orar verdadeiramente. Se orar verdadeiramente, és teólogo. A oração é a aplicação mais admirável e mais completa da inteligência. A oração é um estado de intelecto destruidor de todos os pensamentos terrenos. Essas frases aí foram feitas por um monge cristão do século IV, do quarto século da era cristã, da nossa era. Portanto, como que a gente ora com alguém que conhece as palavras antes que cheguem à nossa boca? A gente precisa ser sem vergonha para orar. Por que a gente diz isso? A gente precisa descobrir na oração como é maravilhoso orar diante de Deus. Porque a gente não vai conseguir mentir para Ele. Não conseguimos mentir para Ele. Mesmo que você não abra a sua boca, você não consegue mentir para Ele. Ele sabe de todas as coisas. Como devemos falar com Deus? O que devemos pedir a Ele? Devemos falar com frases prontas, frases decoradas, frases rebuscadas, com palavras difíceis, bonitas? Que atitude devemos tomar quando vamos falar com o Todo-Poderoso? Chegamos à oração do Pai Nosso, que fala das nossas petições. Nós já lemos, mas vamos ler mais uma vez. Mateus capítulo 6, versos de 9 a 15. Senhor Jesus falando, ensinando ali no Sermão do Monte. Ele vai falar como devemos orar, ou qual o padrão de uma oração. Como devemos falar com Deus? Como devemos pedir a Deus? O que devemos pedir? Portanto, vós orarás assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 15. Vamos orar? Senhor, Deus eterno e Pai, nosso Pai, poderoso Deus, inconfundível, admirável, maravilhoso, Senhor de todas as eras, de todos os tempos. Obrigado, Senhor, pela Tua manifestação, pela manifestação da Sua glória em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela revelação através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos no Teu nome para engrandecer o Teu nome, para louvar o Teu nome e também para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Usa, Senhor, Teu servo. Ajuda-nos.
a compreender melhor aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos mostra, Senhor, como devemos orar, o que significa as palavras que o Senhor disse ali para aquele povo naquela época, naquele tempo, naquele contexto, nos quais estamos inseridos como discípulos. Depois de tanto tempo, somos discípulos do Senhor, cristãos, seguidores do Mestre, fazendo a vontade de Deus e copiando o Senhor, o Senhor, de alguma forma. Ajuda-nos a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Abençoe esta igreja em nome de Cristo. Amém. As 3 primeiras petições: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, dizem a respeito a Deus e a sua glória. Note que as 3 primeiras giram em torno das palavras teu e tua. Seja o teu nome, o teu reino, a tua vontade. Todas se referem a Deus diretamente. As demais petições, logo depois, referem-se a nós mesmos. Veja que somente a 4ª petição em diante temos as palavras nós e nos. Quando fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nosso Senhor agora faz uma contraposição. Na preleção anterior, nós falamos da oração de ostentação, nos versos 5 e 6. Ele faz também uma contraposição na oração não refletida, dos versos 7 e 8. Mas agora, Jesus fornece um modelo a seus discípulos, mas é só um modelo, é só um padrão de oração. Portanto, orai vós deste modo, e não o que devem orar, mas é deste modo. E ele começa com o Pai Nosso. A paternidade de Deus não é um tema central no Antigo Testamento, mas as passagens em que ocorre Pai, referente a Deus, é comum aparecer na forma de analogia, de comparação, não de tratamento direto no Antigo Testamento. Por exemplo, o Salmo 103, versículo 13, que diz o seguinte: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. É uma comparação. Os pagãos, às vezes, tratam seus deuses como pai. Por exemplo, Zeus dos gregos era tratado como pai. E os latinos, aliás, os romanos falavam Zeus como Júpiter e tratavam como pai. Mas somente após Jesus é característico tratar Deus como pai. A tendência nos meios judaicos era multiplicar os títulos atribuindo soberania, senhorio, glória e semelhantes a Deus. Contra esse pano de fundo, contra esse quadro, o hábito de Jesus de tratar Deus como seu próprio Pai, quando nós vemos lá em Marcos 14, 36, e de ensinar seus discípulos a fazer o mesmo, só poderia parecer uma forma familiar e arrogante para os oponentes, e pessoal e graciosa para os seus seguidores. O uso de Abba, que significa pai ou meu pai, por Jesus, foi adotado pelos cristãos primitivos. Não há evidência de ninguém antes de Jesus ter usado esse termo para tratar Deus. Infelizmente, hoje,
muitos cristãos modernos têm muita dificuldade de se deleitar com o privilégio, que é um privilégio, de tratar o soberano do universo por Pai. Porque perderam a herança que enfatiza a transcendência de Deus. É um contraste muito grande. Você chamar o Deus Todo-Poderoso, o Deus transcendente, de Pai. A figura do Pai é algo muito perto da gente. O ser transcendente de Deus é algo tão distante. Mas quando nós pensamos em Deus como o Criador de todas as coisas, que não poderia ter um relacionamento direto com a sua criação, uma relação íntima, ele se submete, pelo amor da sua criação, a ser chamado de Pai e nós de filhos dele. Essa designação inicial do fato dele ser Pai, Pai Nosso, estabelece um tipo de Deus para quem a oração é oferecida. Ele é pessoal e atencioso. Pessoal e atencioso. Estabelece o relacionamento que existe entre os discípulos de Jesus e Deus. Nós e Deus. Nesse sentido, ele não é Pai de todos indiscriminadamente. Jamais. A igreja primitiva proibia os não cristãos de recitar essa oração e os proibia de se juntar aos cristãos à mesa do Senhor. Isso era uma coisa natural, realmente, porque eles ainda não entenderam, não poderiam participar de uma oração desse tipo, chamando Deus de Pai deles. Mas o fato é que Ele é o Pai nosso que está no céu. Lembra-nos a transcendência. Deus está no céu e a soberania do Senhor, ao mesmo tempo em que nos prepara para o que diz o verso, assim na terra como no céu. A transcendência de Deus e Ele ser chamado de Pai nos dá a condição de estarmos com Ele, mesmo Ele estando no céu. Sabemos que Deus está em toda parte, Ele compõe toda parte, Ele faz parte de todos os lugares, nós sabemos disso. Ele é onipresente. Mas podemos refletir nisso e ver como Deus é tão amável de estar presente em nossa vida. Primeira petição que surge aqui, o Senhor Jesus está nos ensinando, é pela santificação do nome. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é um reflexo de quem Ele é. O nome de Deus é Deus mesmo como Ele é e como se revelou. Assim, seu nome já é santo. Ele se revela a Israel sob diversos nomes. Para indicar sua pessoa, ele usou o vocábulo El, ou Elohim, onde é apontado o seu poder e a sua força. O seu poder para a sua força. Depois ele se apresentou através daquele outro grande e admirável nome, Yahvé, ou Yahvé, que significa autoexistente, ou o sou o que sou. E muitos outros, como Yahuwah Jireh, o Senhor proverá, Yahvé Rafá, o Senhor cura, Yahvé Nissi, o Senhor é o nosso pendão, Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz, Yahvé Ra, o Senhor é o nosso pastor, Yahvé Tissideknu, o Senhor é a nossa justiça, e ainda Yahvé Shammah, o Senhor está presente. Ao expressar esses nomes frequentes no Antigo Testamento, em hebraico, ele está revelando as facetas de sua pessoa, de seu ser, de seu caráter e de seus atributos, para conhecimento da humanidade. Sabemos apreciar pouco a bondade, a gentileza, a providência de Deus em nossas vidas.
O salmista, ele deleitava-se em celebrar a Deus como pessoa, como a nossa rocha, como nossa paz, como o pastor que conduz o seu povo, como nossa justiça, como aquele que está presente, bem presente, que nunca nos deixará e nem nos abandonará. Aproximemo-nos de Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29 fala sobre isso. Essa deve ser a nossa primeira petição. A segunda petição do Pai Nosso é esta: pela vinda do reino. Olha lá no versículo 10. Venha o teu reino. Aliás, venha o teu reino. O início do versículo 10. Venha o teu reino. Da mesma forma que Deus é eternamente santo, também reina eternamente em absoluta soberania. Contudo, é apropriado que não só orar, santificado seja o teu nome, mas também venha o teu reino. E esse reino está irrompendo com o ministério de Cristo, mas não será consumado até o fim da era. Como nós vemos lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, lá no finalzinho da grande comissão, quando ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Começamos solicitando que o nome de Deus seja santificado entre os homens, mas no momento em que começamos a orar, somos relembrados do fato que o nome do Senhor não é assim reverenciado. Por quê? Então surge a pergunta: por qual razão não se prostram todos os homens diante do nome sagrado de Deus? Por qual motivo nem todo o indivíduo deste mundo preocupa-se em humilhar-se a si mesmo, agora, na presença de Deus, adorando-o e utilizando cada instante na adoração, sua pessoa e propagando a fama do seu nome? Naturalmente a resposta é o pecado, é óbvio, você sabe disso. É a existência de outro reino, que é o reino de Satanás, o reino das trevas. Portanto, orar, venha o teu reino, é orar simultaneamente para que o governo real e salvador seja estendido agora às pessoas que se curvam a Ele em submissão, que já experimentaram a bênção escatológica da salvação. Então você e eu, como cristãos que já experimentamos a salvação do já ainda não, eu não fui salvo ainda totalmente, mas eu serei salvo naquele momento. A salvação nos deu a condição de que agora eu sou de Cristo e eu não tenho mais condenação, mas eu ainda não vi o resultado dessa salvação total. Veremos isso com o nosso corpo glorificado. Mas podemos viver escatologicamente, sem acontecer ainda, viver neste mundo agora, no presente, com o reino de Deus em nossa vida. Ele já iniciou. Além de clamar pela consumação do reino, conforme lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 17, que diz: dizendo graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Judeus piedosos esperavam pelo reino. Marcos 15, 43 vai falar de um judeu, José de Arimateia, que vai pedir o corpo de Jesus. E lá ele expressa a vontade e a esperança do reino de Deus. Lá em Marcos 15, 43 diz: vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus,
essa é especificamente falando sobre a esperança que ele tinha, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Eles recitavam o Kadish, que é santificação, uma antiga oração aramaica no final de cada culto da sinagoga. Eles diziam o seguinte, essa oração, em sua forma mais antiga existente, diz: exaltado e santificado seja o vosso nome no mundo que criou de acordo com a sua vontade. Que ele deixe seu reino governar logo a vida de toda a casa de Israel, durante a vida desta e nos dias dela, e assim dizemos amém. Mas os judeus aguardavam a consumação do reino, ao passo que os leitores do Evangelho de Mateus, enquanto aguardam a consumação do reino, percebem que o reino já irrompeu e oram por sua intensibilidade e também por sua manifestação irrestrita. A consumação dos séculos, quando Jesus fala lá, no final do versículo 28, capítulo 28, versículo 20, é justamente a consumação do reino, onde haverá o reino eterno do Senhor Jesus. Terceira petição, pela vontade soberana. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Orar para que a vontade de Deus, que é boa e agradável, quando a gente vê lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, seja feita sobre a terra como no céu, é usar a linguagem abrangente e bastante para abraçar três pedidos. Primeiro, o pedido de que a vontade de Deus seja feita agora na terra, como é agora realizada no céu. A palavra teleuma, vontade, inclui justas exigências de Deus, como lá no Salmo 40, versículo 8, que diz o seguinte: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E a sua determinação é realizar determinados eventos na história da salvação. Então, assim, para essa vontade ser feita, inclui a obediência moral e fazer acontecer determinados eventos, como a cruz, por exemplo. Assim, para essa vontade ser feita, inclui obediência moral. Já falei sobre isso. Então, essa oração corresponde a pedir a extensibilidade, a extensão, neste momento, do reino messiânico. Segundo pedido, só nesse ponto, é que, em última instância, em último caso, a vontade de Deus seja totalmente realizada na terra, da mesma forma que é realizada no céu. Vontade tem a mesma gama, tem a mesma força de sentidos que antes. E essa oração corresponde a pedir pela consumação do reino messiânico. E o terceiro pedido é que, no fim, a vontade de Deus que seja feita na terra, da mesma maneira que é agora realizada no céu, no reino consumado, não será necessário discutir justiça superior como antitético, como algo que combate para a cobiça, para o ódio, tapa na face de retaliação, divórcio e coisas semelhantes. Pois nessa época, a vontade de Deus, constituída agora como suas exigências por justiça, será feita como é feita agora no céu, livre, aberta, espontaneamente e sem necessidade de contrapô-la contra o mal. Não haverá mais nada. Essas três primeiras petições, embora foquem o nome de Deus, o reino, a vontade de Deus, aliás, o nome de Deus, desculpe, o reino de Deus e a vontade. Então essas três que focam tudo isso, são todavia orações para que ele possa agir de tal
igual maneira que o seu povo santificará seu nome, submeter-se-á ao seu reino e à sua vontade. Por isso é impossível fazer essa oração com sinceridade, sem comprometer-se humildemente nesse curso de ação. Então, quando você está orando a Deus, que é um padrão de oração, e você está falando, você está pedindo que o nome dele seja santificado, que o reino dele venha, e que seja feita a vontade dele, tudo isso em relação a Deus, você tem que fazer isso com convicção, porque isso acontece com a sua ação. Você pede a Deus para que Ele manifeste a sua glória através destes pedidos, dessas 3 petições, porque isso é para engrandecer o nome de Deus, para fazer a vontade dEle, para que o reino dEle reine realmente em nossas vidas. Agora, depois dessas 3 petições, passamos para as petições para nós mesmos. E aí a primeira é pelo suprimento do pão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, versículo 11. As últimas petições pedem explicitamente coisas para nós mesmos. A primeira é o pão, termo usado para todo o alimento, todo o alimento. Provérbios capítulo 3, versículo 8 diz o seguinte: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Lutero dizia, a essa palavra pão, sugere tudo o que necessitamos no reino físico. A oração é para a nossa necessidade, não para a nossa arrogância. Aliás, ganância, que tem o mesmo sentido. Então vamos lembrar disso. É para um dia de cada vez, hoje. Essa é a oração. Eu devo orar para um dia de cada vez. Eu não preciso ficar preocupado, Senhor, amanhã eu preciso comer. Senhor, dê um pão de amanhã. Dê-me um pão neste mês. Senhor, não deixe faltar na minha mesa o pão daqui a uma semana. Não, ele está falando do pão de hoje. Refletindo na vida precária de muitos trabalhadores do século I, Jesus estava falando para eles, que recebiam por dia, para os quais alguns dias de doença podiam representar uma tragédia, porque eles trabalhava, recebia naquele dia. A maioria dos trabalhadores era assim naquela época. Se ele ficasse doente, ele ficava sem comer. Jesus está falando para uma multidão de pessoas, e muitos deles estavam nessa situação. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Talvez isso soe redundante para os leitores ocidentais, para nós, mas é uma petição preciosa e urgente para se ter o essencial para viver. A ideia de Deus é dar. O alimento não diminui de maneira alguma a responsabilidade de trabalhar por ele. De jeito nenhum. Senhor, me dê o pão de hoje, mas eu não vou fazer absolutamente nada para ganhá-lo. Mas o Senhor tem que me dar. Não é assim? A nossa responsabilidade de buscar o pão de cada dia. Se fosse somente o pão significa todas as nossas necessidades físicas, mas às vezes nós trabalhamos por muito mais do que o pão. Nós trabalhamos por coisas supérfluas, e esse é o problema nosso, principalmente de um homem que vive no Ocidente. Ou em todo mundo agora. Mas pressupõe não só que os discípulos de Jesus vivem um dia de cada vez, mas também que todas as coisas boas, até mesmo a nossa habilidade para trabalhar e obter nossos alimentos, vem da mão de Deus. Isso é verdade.
Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Essa é uma lição facilmente esquecida quando a riqueza se multiplica e a absoluta autossuficiência é retratada como uma virtude. Fulano é rico, rapaz, fulano tem tantas coisas. Fulano, rapaz, que virtude esse homem tem. Ele tem facilidade de enriquecer. Ele tem tudo o que ele precisa. Ele é autossuficiente. Qualquer um de nós podemos cair nessa. Não existe ninguém aqui que não possa cair. Deus não é como um pai que dá uma fortuna para um filho e vai gastar e esquece do pai. O pai gosta que conversemos com ele. Quanto a isso, ele se assemelha ao pai terreno. Um pai terreno muito se ressente quando um filho se contenta ou contenta-se em apreciar um presente que ele lhe dera, mas que jamais busca a companhia dele, senão quando já exauriu o suprimento e precisa de algo mais. Não, mas um pai gosta do filho que vem somente para conversar com ele. E essa é também a atitude de Deus. Ele gosta do filho que vai conversar com ele. Ele gosta quando você conversa com ele. Como é que eu converso com Deus? Como é que um ser transcendente, invisível, real, eu posso ter um relacionamento direto com Ele? Como é que eu converso com um Deus que eu não vejo, não toco, não sinto Ele, não vejo em lugar algum? Cadê Ele? Mas Deus, na sua infinita sabedoria e existência, Ele nos concede o privilégio de poder falar com Ele, mesmo sem vê-lo, mesmo sem tocá-lo, mesmo sem senti-lo. Porque Ele existe. Ele existe porque nós existimos. Ele existe porque Ele te tocou e te deu uma nova vida. Ele existe porque Ele supre todas as suas necessidades dia após dia. Basta você pedir: Senhor, dá-me o pão de cada dia. É como se nós tivéssemos crédito e Ele sempre nos concede a medida que nós necessitamos, nosso suprimento de pão diário. Mas Ele poderia anular a benéfica influência do solar, por exemplo. Ele poderia suspender as chuvas. Ele poderia tornar absolutamente áridas as nossas terras. De tal maneira que os agricultores, com todos os seus implementos e químicas modernas, não pudessem colher uma safra sequer. Deus poderia destruir nossas colheitas, se assim resolvesse fazê-lo. Após o século XX, por exemplo, achávamos que éramos autossuficientes. Eu falo assim porque se você tivesse vivido, aliás, nós vivemos no século XX, alguns aí já nasceram no século XXI, mas essa autossuficiência é clara, por termos certa dose de conhecimento sobre as leis naturais, criadas por Deus, já não mais precisávamos dele. Na verdade, entretanto, não podemos viver sem ele um dia sequer. Coisa alguma poderia continuar existindo se não fosse sustentado e impulsionado por Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É excelente medida quando, ao menos uma vez por dia,
embora quanto mais frequentemente, melhor, nos recordarmos que o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa própria existência estão todos nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Nosso alimento e todas as coisas de que carecemos, só pode vir até nós da parte de Deus. E dependemos da sua graça, da sua misericórdia, para os recebermos. Um outro pedido é pelo perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. As primeiras petições permanecem independentes umas das outras. Contudo, as três últimas, estão ligadas no grego por vários e, ou i. Quase como se Jesus dissesse que a vida sustentada, aliás, pelo alimento, não bastasse. Além de você buscar o alimento que te satisfaz, que te sustenta, nós temos que pedir por outras coisas mais. Você pede pelo pão de cada dia e que nós venhamos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Também precisamos do perdão do pecado e da libertação da tentação. Uma vez que nossos olhos foram abertos para a enormidade de nossa ofensa contra Deus, em comparação com isso, as ofensas que os outros nos fizeram são extremamente frívolas, pequenas demais. Se por sua vez tivermos uma percepção exagerada das ofensas cometidas pelos outros, isso prova que minimizamos as ofensas que cometemos. No entanto, há pessoas que acham que o crente necessariamente não precisa pedir perdão a estes. Se dividem em dois grupos. Algumas delas asseveram que o crente não precisa pedir perdão porque ele é justificado pela fé. Acham que se todos os nossos pecados foram perdoados, também foram então, os nossos pecados foram perdoados, então não preciso pedir perdão. Há outras pessoas que, em face do seu ponto de vista da santificação, asseveram que não temos necessidade de pedir perdão. A posição deles é que não pecam mais, são perfeitos. E eu não preciso pedir perdão. No entanto, Jesus é claro aqui, nos ensina que devemos orar pedindo perdão pelas nossas dívidas, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E a sexta petição é pela não queda. Versículo 13 diz: e não deixeis cair em tentação. A palavra peirasmos, grego, tentações, traduzido por tentações, é usado aqui como teste. Testar pode ter vários propósitos. Refinamento, apuração da força de caráter, instigação ao pecado. Os resultados diversos: maior pureza, autoconfiança, crescimento em fé e pecado. A palavra como resultado disso pode deslizar para um sentido totalmente negativo de tentação. Porém, aqui a palavra tem o sentido de teste. Mas livra-nos do mal, pois o teu reino é o teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Livra-nos do mal. Livra-nos. Poderia ter o sentido de um lado de poupa-nos de alguma coisa, preserva-nos, contra alguma coisa, ou
por outro lado, liberta-nos de ou salva-nos de. Aqui o modelo de oração do Senhor termina com uma petição que, embora reconheça implicitamente a nossa impotência diante do demônio, que só Jesus pode derrotar, delicia-se em confiar no Pai Celestial para a libertação da força e ardis do demônio. Então nós pedimos por isso. Liberta-nos do mal, ou livra-nos do mal. Por qual motivo deveríamos pedir a Deus para sermos resguardados do mal? O motivo principal é não romper a nossa comunhão com Ele. Porque se nós formos envolvidos com o mal e entrar nessa questão e deixar se envolver, nós perdemos a nossa comunhão com Deus. O nosso desejo deve ser uma correta relação com Deus. E aí, finalmente ele fala sobre ele encerra com uma doxologia, uma adoração a Deus. Essa parte que tem aqui, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, é encontrada em alguns escritos antigos e outros não. Independente disso, se ela está ou não, algumas versões ele coloca no final. Mas a gente vê a importância de adorar o Senhor, e a doxologia é para adorar o Senhor. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, havendo terminado a petição, Jesus volta o tema de perdão. Por que ele volta para o tema de perdão? Versículo 14 e 15, olha lá. Depois dele ter ensinado as 6 petições, ou 7, 6 ou 7, mas a gente vê 6, uma ligada à outra no final. As 3 primeiras que falam sobre Deus, e as 3 últimas que falam sobre nós mesmos. No final, que já fora da oração, ele fala sobre perdoar novamente. Versículo 14 diz: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E a gente pergunta, por que Jesus volta a comentar novamente, falar sobre esse assunto? Esses versículos reforçam o pensamento da 5ª petição. Essa repetição mostra o quanto é importantíssimo o perdão para a comunidade de discípulos de Cristo. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ele está falando que se você não perdoa, você é vaidoso. Isso tem a ver com vaidade. E se eu não contemplar essa vaidade, esse orgulho que eu tenho, e não pedir perdão ou não perdoar, eu estou perdido na oração. O Senhor não me teria ouvido, o salmista diz. O verdadeiro perdão quebranta ao homem. E ele se sente impelido a perdoar. Quando oferecemos essa oração, pedindo perdão, podemos testar a nós mesmos dessa forma. As nossas orações não serão genuínas e nem eficazes, mas antes serão destituídas de qualquer valor, a menos que descubramos em nossos corações que fomos perdoados. Agora, concluindo, fomos perdoados. Uma ofensa gravíssima. Nós temos o privilégio de poder falar com Deus. Outrora estávamos separados dele. Agora nós podemos conversar com Ele e ouvir a sua voz através da leitura e meditação da palavra. Eu posso ter uma intimidade com esse Deus transcendente
que se tornou imanente, que está no meio de nós, que até a consumação do século, até a consumação do seu reino, Ele tem o poder de todas as coisas, Ele está pronto a nos servir como pai a um filho. Eu posso pedir a Ele, para a glória dEle, para que Ele seja glorificado no seu nome, no seu reino, na sua vontade. Eu posso pedir a Ele o pão de cada dia. Eu posso pedir a Ele que eu reconheça o perdão dEle e perdoe os outros. Eu posso pedir a Ele que me livre do mal, me livre das tentações, ou que eu deixe conseguir passar pelas tentações, até porque é testes, muitas vezes é testes para a nossa vida cristã. E que me livre do mal, porque eu não quero perder a comunhão com Ele. Essa é a oração que você deve fazer. Essa é a oração que devemos aprender a fazer. Glorificar o nome dEle. Pedir que Ele nos dê somente o necessário para a honra e glória do seu nome. Devemos reconhecer esse Deus verdadeiro, que parece estar tão longe para muitas pessoas, mas que está tão perto para nós, está dentro de nós através do Espírito de Deus. E a sua santidade, que supera todas as coisas. E ainda assim, mesmo nós como pecadores, Ele ainda se faz, ou Ele nos faz, templo do seu próprio Espírito. No entanto, nós como cristãos somos negligentes em muitos e muitos pontos, quando nós deixamos de adorar o Deus Todo-Poderoso, o único que pode fazer todas as coisas para a honra e glória do seu nome. Que venhamos a refletir nisso, que venhamos a entender que nós não precisamos orar para aparecer, que não precisamos fazer orações repetitivas, mas podemos bater na porta toda hora que precisamos, porque a porta abrirá para aquilo que pedimos, de acordo com a vontade do nosso Deus. Mesmo as coisas que parecem serem impossíveis, que aos nossos olhos são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Se é da vontade dEle, Ele vai fazer coisas impossíveis, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que o Teu reino venha, que seja feita a Sua vontade. Pai querido, maravilhoso, que o Teu nome seja glorificado através das nossas atitudes, das nossas palavras, da nossa forma de tratar uns aos outros, de não ficarmos enraivados com qualquer besteira nesta vida. Existem coisas melhores e maiores que estão lá, que vêm lá do alto, que vêm do Teu reino, que vêm do céu, que deve ser feito aqui na terra. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente, nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê condições para Te servir cada vez melhor, evangelizando, se preocupando com missões e não com coisas supérfluas que não nos levam a nada, mas para a honra do Teu nome, da Tua glória. Nós nos colocamos na Tua presença para sermos usados da melhor forma possível, onde quer que o Senhor nos leve, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Cristo. Amém.